Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em Savannah, Geórgia, as ruas de paralelepípedos eram banhadas pela luz dourada da manhã. O aroma de café moído na hora pairava no ar, vindo do pequeno café de Emily Parker, uma jovem de 26 anos com um sorriso acolhedor e olhos que brilhavam de bondade. Todas as manhãs, ela abria as portas de seu café Sunrise Heaven não apenas para servir bebidas e doces, mas também para oferecer um pouco de conforto a quem precisasse. Entre os clientes habituais, havia um rosto que todos ignoravam, exceto Emily. James Jimmy Turner, um homem na casa dos 50 com um rosto marcado pela vida e um olhar cansado, frequentemente permanecia perto do café, encolhido em uma jaqueta velha e esfarrapada. Os transeuntes desviavam o olhar, alguns até cochichando sobre sua aparência ou sua condição. Mas Emily enxergava além daquela camada de pobreza e desespero. Ela sabia que ele havia sido fuzileiro naval, que servirá ao seu país e que pagará um preço inimaginável para muitos. Desde o primeiro dia em que o conheceu, Emily sentiu uma estranha conexão. Ela ainda se lembrava daquela manhã de inverno. Jimmy estava sentado na calçada, tremendo de frio, estendendo a mão para pedir comida. Sem hesitar, Emily colocou um sanduíche quente e um café à sua frente e sorriu. Aqui é isto deve te aquecer um pouco. Jimmy ergueu os olhos, surpreso com aquela gentileza inesperada. Aquele gesto simples marcou o início de um hábito que duraria anos. Todos os dias, Emily trazia refeições, às vezes roupas, às vezes apenas um ouvido atento. Ela nunca pedia nada em troca, nunca buscava reconhecimento. Tudo o que ela queria era aliviar a dor dele. As estações se passaram. Os verões quentes deram lugar aos invernos gélidos, mas Emily nunca deixou de demonstrar carinho. Os vizinhos começaram a cochichar sobre sua generosidade, mas ela permaneceu humilde, sempre insistindo que todos merecem um pouco de gentileza. E Jimmy, em silêncio, anotava tudo em um caderno amarelado que guardava no bolso. Cada sanduíche, cada sorriso, cada palavra reconfortante. Para ele, Emily não era apenas uma mulher que o alimentava. Ela era um anjo silencioso que o salvara da solidão e do desespero. Mas Emily ainda não sabia que esses pequenos gestos haviam semeado sementes que cresceriam muito além do que ela poderia imaginar, pois Jimmy não estava sozinho. Seus irmãos de armas, seus companheiros fuzileiros navais, acompanharam sua jornada das sombras, inspirados por sua humanidade e firmeza. E um dia, essas sementes de bondade floresceriam de forma espetacular, em um momento que Emily jamais poderia ter previsto. O dia do seu casamento. Naquela manhã, o sol nascia sobre Savannah, mas ninguém, nem mesmo Emily, sabia que aquele nascer do sol iluminaria sua vida de uma maneira que ela jamais imaginara. O grande dia finalmente chegará. O céu de Savannah estava de um azul límpido, pontilhado de nuvens esparsas, como se a própria natureza estivesse celebrando a ocasião. Emily Parker, vestida com um delicado vestido marfim que realçava sua silhueta esbelta, respirou fundo enquanto descia os degraus que levavam ao jardim onde a cerimônia aconteceria. Seu coração palpitava não de nervosismo, mas da emoção de começar este novo capítulo com David Harrison, seu noivo há 3 anos. Um advogado carismático e atencioso que a olhava com uma mistura de amor e admiração. Tudo estava perfeito, as flores brancas e rosas cuidadosamente arranjadas. A suave melodia de um quarteto de cordas flutuando no ar e o aroma de jasmim misturado ao do café da manhã, uma sutil lembrança de seu cotidiano. Os convidados familiares e amigos próximos sorriam e tiravam fotos, enquanto Emily sentia um calor reconfortante envolvê-la. Mas no instante em que pisou no tapete branco, seu olhar recaiu sobre algo que ela não esperava. 12 homens em uniformes da marinha estavam perfeitamente alinhados, formando uma guarda de honra. Suas expressões eram de orgulho, seus rostos marcados pela disciplina e pela história. E no centro à frente estava Jimmy Turner, o morador de rua que Emily alimentava há anos, impecavelmente vestido com um terno escuro, o rosto magro, mas irradiando dignidade. Emily parou com a boca ligeiramente aberta, sem conseguir compreender. Sua mente retrocedeu, recordando todos aqueles anos em que simplesmente oferecerá um sanduíche ou um casaco quente, sem esperar nada em troca. E no entanto, aquele homem a quem ela ajudara em silêncio estava agora ali, rodeado pelos seus camaradas, prestando homenagem à sua humanidade. Jimmy deu alguns passos à frente e sussurrou alto o suficiente para que Emily ouvisse. Emily, você me salvou quando ninguém mais o fez. Hoje estamos aqui para demonstrar nossa gratidão. Lágrimas brotaram em seus olhos. Emily tentou falar, mas nenhuma palavra saiu.
David pegou sua mão, apertando-a suavemente e sussurrou: Emily, você não se dá conta do impacto que teve nesta vida, e em todas as vidas ao nosso redor. Enquanto ela continuava avançando, os fuzileiros navais endireitaram-se e ergueram ligeiramente as espadas, formando um arco simbólico. Cada passo que Emily dava parecia mais pesado e mais leve ao mesmo tempo, pesado de emoção, leve de admiração. Os murmúrios de admiração dos convidados misturavam-se ao farfalhar das folhas, criando uma atmosfera quase mágica. Emily compreendeu então que aquele casamento não era apenas uma união entre ela e David. Era uma prova de como a bondade, mesmo silenciosa e não verbalizada, podia ter profundas repercussões, tocar vidas e inspirar atos inimagináveis. E naquele exato momento, ela percebeu que o homem que ela havia criado sem esperança, junto com seus irmãos, encontrara uma maneira de lhe agradecer, não com palavras, mas com honra e lealdade. Ao chegar ao altar, ela cruzou o olhar com Jimmy. Um simples aceno de cabeça, um sorriso discreto, e Emily soube que aquele dia ficaria gravado em sua memória para sempre. Não era apenas o seu casamento, era uma celebração de todas as pequenas coisas que mudam o mundo. Com a cerimônia encerrada, os convidados se dirigiram ao jardim adjacente para a recepção. As mesas estavam lindamente decoradas com toalhas de mesa brancas, delicados arranjos florais e pequenas velas que cintilavam como estrelas. Emily, ainda atordoada pela guarda de honra dos fuzileiros navais, não sabia como reagir. Sentia como se seu coração fosse explodir de gratidão e emoção. Enquanto colocava o vestido sobre uma cadeira para se refrescar, um murmúrio chamou sua atenção. Jimmy, agora confortável em seu terno escuro, dirigiu-se ao microfone posicionado perto da mesa principal. Imediatamente fez-se silêncio. Todos os convidados o encaravam, alguns perplexos, outros curiosos. Jimmy respirou fundo e falou com voz calma, porém firme. Olá a todos. Sei que muitos de vocês não me conhecem, mas estou aqui hoje para contar uma história. Uma história de bondade, compaixão e de como um simples ato pode mudar a vida de uma pessoa. Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela se lembrou de cada refeição, cada sorriso, cada gesto que fizera para ele, pensando que não era nada de especial. Jimmy continuou. Anos atrás eu estava perdido. Eu havia servido meu país como fuzileiro naval, mas depois das minhas missões eu estava destruído. Perdi minha família, minha casa e me vi vagando pelas ruas de Savannah. Muitos me viraram as costas, mas não Emily. Ele fez uma pausa e lágrimas brotaram nos olhos de Emily. Os convidados ouviram atentamente em silêncio. Todas as manhãs ela me trazia comida, roupas, uma palavra gentil, um sorriso, ela nunca pedia nada em troca. E ela não sabia, mas cada um de seus gestos me dava forças para continuar. Ela não sabia que estava salvando não só a minha vida, mas também a vida de todos os meus companheiros fuzileiros navais. Naquele momento, os 12 fuzileiros navais presentes inclinaram-se ligeiramente em direção a Emily, em sinal de respeito. Alguns cochicharam entre si. Foi graças a ela que encontramos a inspiração. Jimmy continua com sua voz vibrante. E Emily, você nunca buscou reconhecimento, mas saiba que o que você plantou floresceu além dos seus sonhos mais ousados. Hoje estamos aqui para agradecer, por tudo. Lágrimas agora escorriam pelo rosto de Emily. David, ao seu lado, a abraçou, incapaz de conter a emoção. Veja, Emily, o que você fez, isso importa. Cada sorriso, cada gesto, isso é verdadeiro heroísmo. Os convidados aplaudiram, alguns enxugando discretamente as lágrimas. Emily, tremendo, finalmente conseguiu sussurrar. Jimmy, eu não sabia. Jimmy sorriu e, com um simples aceno de mão, sinalizou aos seus companheiros fuzileiros navais que formassem uma guarda de honra simbólica no meio da recepção. Emily compreendeu então que aquilo não era apenas uma questão de gratidão pessoal. Era uma homenagem coletiva, um símbolo de que a bondade podia inspirar lealdade e honra, mesmo nos corações mais endurecidos. Pela primeira vez, Emily compreendeu plenamente o impacto de suas ações silenciosas. Seus gestos haviam criado uma corrente de reconhecimento e respeito que superava qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. E enquanto a música voltava a tocar suavemente, Emily entendeu que aquele casamento não era mais apenas sua união com David, mas o momento em que o mundo parecia finalmente reconhecer o poder da compaixão. O sol começava sua suave descida em direção ao horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. O jardim da recepção parecia mágico, cada luz, cada flor refletindo o calor da emoção que preenchia o ar. Emily e David estavam sentados à mesa principal, rodeados por seus entes queridos, quando Jimmy fez um discreto aceno de cabeça para seus irmãos fuzileiros navais.
De repente, como que por um comando silencioso, os 12 homens se levantaram e se organizaram em 2 fileiras perfeitamente alinhadas, formando um corredor que se estendia pelo jardim. Cada um erguia um sabre acima da cabeça, criando um arco reluzente e solene. Os uniformes impecáveis e as expressões graves conferiam um peso solene ao momento. Emily sentiu a respiração falhar. Jamais imaginara que aquele pequeno gesto feito anos antes assumiria uma forma tão dramática. Jimmy aproximou-se dela e colocou a mão em seu ombro. E Emily, está é a nossa maneira de lhe dizer que seus anos de bondade não foram esquecidos. Você nutriu meu corpo e minha alma quando eu estava no meu momento mais difícil. Hoje nós a homenageamos. Os convidados se levantaram, silenciosos e admirados, alguns com lágrimas nos olhos. Emily sentiu as pernas fraquejarem, mas David a amparou, apertando sua mão com um calor reconfortante. Os fuzileiros navais inclinaram levemente seus sabres enquanto o casal passava, formando uma guarda de honra digna de heróis. Cada passo que Emily e David davam pelo corredor parecia carregar o peso de todos os pequenos e silenciosos gestos de bondade em sua vida. Cada olhar, cada sussurro dos convidados, ressoava como uma confirmação de que a bondade podia inspirar o mais profundo respeito e lealdade. Quando Emily passou por Jimmy, ele sussurrou em seu ouvido: "Você nunca buscou a glória. Mas veja o que você inspirou: lealdade, honra e coragem. Você mudou mais vidas do que imagina." Emily, com lágrimas escorrendo pelo rosto, apenas assentiu com a cabeça. Ela sentia uma mistura de orgulho, humildade e gratidão que nunca havia experimentado antes. Naquele momento, ela compreendeu que seu casamento com David havia se tornado um símbolo de uma verdade mais profunda. Cada ato de bondade, por menor que fosse, poderia ter imensas repercussões. O momento culminou quando os 12 fuzileiros navais baixaram seus sabres e prestaram continência a Emily e David simultaneamente. Uma reverência perfeita que refletia a disciplina e a lealdade de seus anos de serviço. Os convidados irromperam em aplausos, mas para Emily, a cena mais importante foi o sorriso de Jimmy, repleto de gratidão e uma emoção contida, que a fez lembrar de todos os anos em que ela esteve ao lado dele sem esperar nada em troca. Naquele dia, Emily compreendeu uma verdade que a marcaria para sempre. A bondade, quando genuína e constante, torna-se uma força capaz de tocar não apenas uma vida, mas gerações inteiras. E para ela, esse casamento não era apenas uma união de amor, mas uma celebração do poder da compaixão humana. Os últimos raios de sol desapareciam por trás dos antigos carvalhos do jardim, dando lugar a uma suave luz dourada. A recepção estava em pleno andamento, mas Emily pressentia que algo único acabará de acontecer. O casamento não era mais apenas uma celebração do seu amor por David, mas um reconhecimento silencioso de todos os anos que ela dedicara a praticar atos de bondade, muitas vezes invisíveis para o mundo. Após os discursos e as felicitações, Jimmy aproximou-se de Emily novamente. Desta vez estava relaxado, o terno impecavelmente alinhado, mas o olhar permanecia repleto de gratidão e emoção. "Emily, quero que você saiba", disse ele suavemente, "o que você fez por mim não foi apenas uma refeição ou uma roupa quente. Você me devolveu a dignidade, a esperança e a coragem para seguir em frente. E você não fez isso apenas por mim, mas por todos aqueles que haviam perdido a fé na humanidade." Emily sentiu o coração transbordar de alegria. Ela percebeu que suas ações silenciosas haviam criado uma corrente invisível, tocando vidas muito além do que ela poderia ter imaginado. Os fuzileiros navais ao seu redor não estavam ali apenas para a cerimônia, estavam ali para lembrá-la de que suas ações haviam tido um impacto profundo, que a bondade genuína podia inspirar lealdade e admiração. David pegou na mão dela e beijou seus dedos trêmulos. "Emily, você é incrível. Você nem se dá conta da força que possui." Nos dias que se seguiram, Emily continuou a administrar seu café, mas sua vida havia mudado de maneiras sutis e duradouras. Jimmy e seus irmãos fuzileiros navais apareciam regularmente, compartilhando histórias e lembranças e oferecendo apoio em momentos difíceis. O vínculo que se formou naquele dia ia muito além do casamento, simbolizava o poder de um ato simples, feito sem esperar reconhecimento, mas capaz de transformar o mundo ao seu redor. Emily compreendeu que a verdadeira grandeza não residia na riqueza, no poder ou na fama, mas na capacidade de estender a mão aos necessitados. Uma única pessoa podia, através da sua bondade, inspirar vidas inteiras. E para Emily Parker, este casamento seria para sempre uma lembrança viva de que até os mais pequenos gestos podem gerar milagres invisíveis. Ao cair da noite e com o brilho das estrelas,
Emily e David estavam de mãos dadas, rodeados por seus entes queridos e por 12 fuzileiros navais que, em silêncio, homenageavam sua heroína. Este momento, repleto de emoção e simbolismo, ficaria gravado nos corações de todos os presentes. E no fundo do coração de Emily, ela sabia que sua vida acabará de ganhar uma nova dimensão, uma em que a bondade, a compaixão e o amor poderiam realmente mudar o mundo, um gesto de cada vez.